Muito bem, então nossa lição hoje, chamando a segunda lição, antes que seja tarde, lutando para salvar nossas crianças. Lutando nossas crianças, porque eu espero que todas as pessoas na igreja vejam as crianças como parte da sua família, que amem como se fossem suas. Tá? Não pense, eu não tenho mais menino pequeno, não tenho nada a ver. Não pense isso, somos uma família em Cristo. Então ame e veja cada um desses pequenos como parte da sua própria família. Então vejamos, estudos feitos por institutos de pesquisa americanos mostram que cerca de 60% das crianças criadas dentro de igrejas evangélicas abandonará a fé quando chegarem à idade dos 20 anos. 60% vai abandonar a fé quando chegar à idade dos 20 anos. Na adolescência começam a perder o vínculo com a igreja e, infelizmente, se afastam mais e mais até se tornarem completamente desconectados da igreja. São várias pesquisas, vários institutos que ensinam isso. Estou vendo dois irmãos aqui chegaram que não tem, então alguém da igreja providencie para eles a cópia, né? Porque eles não. Já tem aí. Obrigado, pastor Geraldo. Eles possam aproveitar também. Então, muitas explicações têm sido dadas para essa triste situação, mas poucos levam em conta o fato de que aqui eu estou tirando a tese exatamente do livro, estou pegando muita coisa daquele autor. Poucos levam em conta o fato de que a disposição de uma criança para o Evangelho começa muito antes que ela seja confrontada com os fatos do Evangelho e tenham que considerar as exigências do discipulado. A disposição dela para o Evangelho começa antes da capacidade de raciocinar, de pensar logicamente, tá? Claro que essa é uma teoria baseada no ensino bíblico. Se for para psicologia, psicopedagogia e tal, vamos dizer que isso é loucura, mas a sabedoria do homem, a Bíblia diz também que é loucura diante de Deus. Então, observando a natureza humana e a natureza infantil da perspectiva bíblica, tá? Então, por isso, estamos dizendo que a disposição começa antes que a criança seja capaz de pensar. Antes de ser capaz de considerar as razões por trás das proposições do Evangelho, a criança já terá opiniões formadas de antemão que a tornam predispostas a abraçar ou rejeitar os ensinos de Cristo. Entende isso? Se isso é verdade, é muito sério. E o tempo de investir na criança, quanto mais nova, melhor. Estudos sociológicos mostram que preferências religiosas ou políticas estão entre as mais fortes heranças que os filhos herdam dos pais. Talvez por isso se diga que política, religião e futebol não se discute. O motivo é que tais valores são heranças sagradas, quase inatas, das quais ninguém está disposto a abrir mão. Olhando pelo aspecto positivo, as estatísticas também mostram que a grande maioria dos cristãos que hoje compõem as igrejas, especialmente os que se tornaram líderes e obreiros dedicados à pregação do Evangelho, são aqueles que cedo aceitaram o Evangelho. Muitos pastores e missionários não são pessoas que escolheram o ministério porque eram incompetentes para prosperar em outras áreas. Ao contrário, muitos são pessoas que poderiam ter prosperado em qualquer outro ofício, mas devido à compreensão de que Deus e sua obra possuem valor incomparável, resolveram escolher a melhor parte. Tá? A maioria desses, em geral, aceitaram o Evangelho bem pequeno, cedo, nos primeiros anos já fizeram a opção de crer em Jesus Cristo.
A luta antecipada para preparar as crianças para o Evangelho. Durante a Segunda Guerra, quando as crianças inglesas estavam... As crianças não, as cidades, as crianças também, mas eu estou pensando aqui nas cidades. As cidades inglesas estavam sendo bombardeadas, 4 crianças são levadas para uma casa de campo por motivos de segurança. Certo dia, Lucy encontra um guarda-roupa que a leva ao mundo mágico de Nárnia. Ela não guardou o segredo para si. Posteriormente, Lucy retorna a Nárnia com seus irmãos Peter, Edmund e Susan. Nesse mundo mágico, as crianças se unem ao leão Aslan na sua batalha épica contra a feiticeira branca. Lembram dessa história? Por meio dessa história imaginária, o escritor, ensaísta, poeta, crítico de arte e professor britânico C.S. Lewis constrói com maestria ficção sobre ficção, pelas quais consegue penetrar no mundo infantil a fim de ensinar verdades eternas por meio da realidade imaginativa. Esse é um dos grandes autores da literatura cristã infantil, da ficção. Ser escritor para adulto é uma coisa. Ser escritor para criança exige muito mais competência e capacidade. É muito fácil atingir o mundo dos adultos. Agora, você escrever e cativar a imaginação da criança, você precisa ser muito melhor do que alguém que escreve para adultos. Por isso, são poucos escritores, bons escritores infantis. E no mundo cristão, esse número é menor ainda. C.S. Lewis, sem dúvida, é um dos maiores. Há um outro antes dele chamado George MacDonald, que foi o escritor que influenciou C.S. Lewis. Infelizmente, não existe, que eu saiba, nenhuma das obras do George MacDonald traduzida em português. Mas se você ler em inglês, tem umas ficções muito interessantes, muito fantásticas. É um mundo fantástico, né? Como Monteiro Lobato, o Sítio de Pica-Pau Amarelo, aquelas coisas assim, muito diferentes da realidade lógica. Mas ele tem algumas histórias e contos que são fantásticos e muitíssimo interessantes. Por exemplo, um chamado A Princesa e os Goblins. A Princesa e os Goblins. Depois, se tiverem curiosidade, peguem. É muito interessante, é uma história para criança, mas que você vai lendo e não quer parar mais. Mas não é só a invenção daquele universo, são os princípios cristãos que ele vai transmitindo à medida que cria esse conto de fadas. É bem interessante. Esse homem foi quem influenciou o C.S. Lewis, que é o autor da grande obra As Crônicas de Nárnia. Então, obras dessa natureza têm valor inestimável se levarmos em conta que, antes de serem capazes de pensar racional e logicamente, as crianças, por meio do recurso da imaginação, aí está a chave, por meio do recurso da imaginação, podem ser preparadas para aceitar as verdades do Evangelho. Não podemos pregar o Evangelho para crianças muito pequenas. Até podemos, mas eles não vão entender. Mas podemos prepará-las para receber as verdades bíblicas tão logo atinjam a idade da razão. Tá? Trabalhando a imaginação, você prepara para que assim que ela cruze o limite do mundo da fantasia para o mundo da razão, quando ela seja capaz de escolher, de tomar uma decisão, de fazer a opção entre uma coisa e outra por si mesma, ela opte pelo Evangelho, ao invés de rejeitar o Evangelho. Essa preparação se faz antes que chegue a idade da razão. E se a criança não chegar à idade da razão, eu creio que é porque ela era uma escolhida para a salvação e o Senhor a levou antes dela ter que fazer a decisão por Cristo. Essa concepção nega a tese do filósofo empiricista inglês John Locke, viveu entre 1632 e 1704, no seu ensaio acerca
do conhecimento humano, uma obra produzida em 1690, Locke ensina que a mente da criança é como uma folha de papel em branco, como ele chamava uma tábula rasa. Já viram essa expressão, a tábula rasa? Onde as marcas e impressões são escritas por meio das experiências sensoriais. De acordo com as escrituras, diferente do Locke, por ser criada à imagem de Deus, a criança tem a natureza espiritual, na qual se encontra um conjunto de faculdades não discursivas, não cognitivas, ficou feio aqui, não cognitivas de conhecimento, né? Depois eu corrijo isso aqui. Talvez não cognitiva só resolve, porque ficou redundante. Então, a criança tem a natureza espiritual na qual se encontra um conjunto de faculdades não discursivas, não cognitivas, que permitem às crianças compreenderem o mundo por meio de um conjunto de interpretações, sensibilidades e disposições. Essa faculdade original de significado, estou botando entre aspas, porque eu inventei esse nome aqui, essa faculdade original de significado afeta a maneira como a criança entende os fatos da vida. Isso inclui fatos tais como: Deus existe, Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A maneira como uma pessoa reage a essas declarações, tanto aos 5 anos como aos 30 anos, depende em grande parte do resultado dessa faculdade original de significado. Depende muito desse aspecto intrínseco da alma da criança. David de Bruin, que é o autor daquele livro, Guarde-os do Mal, afirma que essa faculdade original de significado pode também ser chamada de imaginação. Imaginação. Assim ele afirma, que eu tenho uma citação do autor: como uma pessoa imagina a realidade na sua totalidade, como ele retrata as coisas definitivas que dão sentido aos dados brutos da sua vida, como deposita valores em coisas e as ordena, é sua imaginação. Essa imaginação pode ser cristã ou não cristã, pode ser religiosa ou secular, e é moldada muito antes que a criança aprenda a ler ou responder às perguntas do catecismo. A tese dele naquele livro não é ensinar os pais a pregar o evangelho para as crianças, mas é ensinar ou despertar os pais a preparar as crianças para receber o evangelho. Essa é a tese. As palavras de Salomão em Provérbios 27:3 afirmam essa concepção da imaginação humana. O texto diz: porque como imagina em sua alma, é muito interessante esse versículo, porque, Salomão diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas no seu coração não está contigo. Vamos ler o texto lá, porque pegando só o versículo, você não fica muito fora da contexto. Mas abra lá em Provérbios 27. 23, em cima eu botei 27. É 23:7, né? É 23:7, corrijam aí. Em cima, embaixo, depois do versículo está certo, mas em cima está errado. Eu botei 27:3, mas é 23:7. Provérbios 23, verso 1 diz assim: quando te assentares para comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico,
Você está num banquete com o governador, você olha para aquela grandeza, aquelas comidas, você começa a sonhar em ser rico como governador, né? Aí ele diz, não, primeiro tenha muito cuidado, a comida do governador é enganosa, né? É ilusória. Não te fatigues para seres rico, nem apliques nisso a tua inteligência, contrário do que o mundo ensina, né? Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Por quê? Por que você não deve comer o pão do invejoso, nem cobiçar aquilo que o invejoso coloca diante de você? Por quê? Como imagina em sua alma? Quem imagina? O invejoso, exatamente, está falando do invejoso. Porque como esse invejoso imagina em sua alma, assim ele é. Ele não é aquilo que está por fora, que você está vendo, ele é aquilo que está dentro dele. Entendeu a ideia? A mesa pode estar bonita, ele colocou muita coisa, conversa bonita, o queixo enorme e tal, mas tenha muito cuidado, porque o homem não é aquilo que ele coloca fora, o homem é aquilo que ele imagina na sua alma, dentro de si. Ali está a essência do homem. Como imagina em sua alma, assim ele é. Entende a dificuldade de nós entrarmos no coração do homem, porque é muito fácil maquiar com coisas externas. Entende a dificuldade dos que tentam estudar a alma humana sem ter condições de penetrar, porque coração é terra que ninguém anda. Coração é uma coisa fechada que só duas pessoas conhecem: Deus e o dono do próprio coração. É por isso que aqueles que escondem o engano no coração facilmente, aparentemente, podem se dar bem. Porque o nosso dever é reagir àquilo que a pessoa declara, porque eu não posso entrar no coração dele. Se a boca fala alguma coisa, é o meu dever dizer, tá bem, eu tenho que aceitar o que a pessoa está dizendo, que eu não posso examinar o coração. Meu conselho é melhor ser enganado do que viver desconfiando. Pastor, e essa realidade é ainda mais dramática, se levarmos em conta o que Davi diz, que Deus se perdoar daquelas faltas que ele sabe que são ocultas. Exatamente. Isso. É melhor ser enganado do que viver com desconfiômetro ligado e desconfiando de tudo que as pessoas dizem, tudo que você está vendo ali, não pode confiar. Porque se você estiver sendo enganado, Deus trará à luz a verdade. No tempo certo, Ele é o justo juiz, Ele traz. Tá? Mas chamar a sua atenção para isso. Como imagina em sua alma, assim Ele é. Não é no seu cérebro, não é na sua capacidade cognitiva, que lida com fatos, com lógica, com leis e princípios. Não é isso, é na alma. É mais profundo do que simplesmente essa capacidade de pensamento desenvolvido que nós temos quando nos tornamos adultos. Como imagina em sua alma, assim ele é. E eu discuto um pouquinho aqui a palavra imaginar. A palavra imaginar tem a ideia de valorizar ou calcular. Ou seja, a alma humana, o ser interior, que é muito mais que o cérebro, é a fonte de valorização da realidade. As coisas e pessoas terão peso de valor e dignidade de acordo com a medida espiritual de valoração. É aí onde se define o valor e a dignidade de pessoas e coisas. C.S. Lewis, mestre em literatura imaginativa, afirmou algo extremamente interessante. Eu citei isso domingo passado. A razão é o órgão da verdade, a imaginação é o órgão do significado. Vocês pensaram nisso durante a semana? Podem dizer se concordam ou não. Não, eu nem sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Essa é antiga, né? Como é que tu sabes? Tu é tão nova. Então, a imaginação, a razão é o órgão da verdade, tá certo? Tá certo. Tá.
A razão é que julga se uma coisa é verdadeira ou falsa, né? A imaginação é o órgão do significado. Isso é um pouquinho mais complicado. Mas biblicamente eu acho que está absolutamente certo. Absolutamente certo. E especialmente acho que combina com essa tese de que você é aquilo que você imagina em sua alma, e com essa tese de que você é moldado para aceitar o Evangelho antes que o seu pensamento possa funcionar logicamente. A imaginação é o órgão do significado. É por isso que muitos adultos não entendem o significado das coisas, porque eles não têm mais uma imaginação desenvolvida, eles não imaginam mais. Eles vivem só no mundo real, concreto, e a realidade é muito mais do que os nossos olhos e a nossa mente intelectual pode perceber. Não é? Há muito mais entre o céu e a terra do que pode entender a nossa vã filosofia. Existe sim esse aspecto espiritual, real, mas intangível, que compõe a realidade em que nós vivemos. Tá? Então, para Lewis, experimentado no estudo da literatura mitológica, é bem interessante isso aqui. Esse homem não foi um convertido desde criança, não. Aliás, ele é chamado um dos mais resistentes dos ateus, é assim que ele se chamava. E ele era professor de mitologia, ele estudava mitologia pagã, professor de literatura antiga, medieval, em Cambridge, lá na Inglaterra. Então, ele se especializou no estudo da mitologia, tá? Tanto grega como romana, ou nórdica, já que ele é daquela região. Então, para Lewis, experimentado no estudo de literatura mitológica, o estudo dos evangelhos era uma combinação de mito e realismo. O estudo dos evangelhos era uma combinação de mito e realismo. Deixa eu explicar antes que vocês atirem pedra no Lewis e em mim. Embora os evangelhos não tivessem características comuns aos mitos, a história, os mitos gregos, romanos e tal, se lê os evangelhos, a literatura dos evangelhos não tem as características que esses mitos têm, que essa literatura mitológica tem, mas era como se um mito tivesse se tornado real. Concordam? Tem que concordar, porque o que os evangelhos dizem tem um lado, sim, mitológico, de uma realidade incompreensível, fantástica, que se tornou real, não é não? Uma jovem, sem conhecimento, sem contato com o homem, ficou grávida. Isso acontece, isso entra no mundo da imaginação, a criança aceita isso tranquilamente, ela não vai questionar e tal, você diz, ela diz tudo bem, mas, evidentemente, para nós que entendemos as leis da natureza, entra num limite meio mitológico, tá? Os próprios milagres, exatamente. É por isso que quando, com a ideia do renascimento e iluminismo, foi negada a possibilidade de milagres. Com o racionalismo se destrói a ideia de que existe milagres. E se não existe milagres, a Bíblia é um livro que não pode ser confiável. Alguns tentaram separar o que é autêntico e o que é mitológico nas escrituras. Entre isso está os milagres, tá? Tudo aquilo que a gente não consegue entender. Fiel vai ser a fé, né? Fiel na balança seria a fé do homem. Sim, certamente. Mas veja lá, continuando aqui para a gente fechar essa ideia, evangelho e mito. Era algo além das probabilidades do mundo, da lógica humana. Agora é bom fazer logo um parênteses aqui, para todo mundo aqui, eu ia dizer para os jovens que estão na universidade e tal, mas vocês todos são muito novos, tiveram recente na universidade, e não somente a questão de ter estado na universidade,
Eu já disse isso e vou repetir, você não precisa estar matriculado na universidade para viver a filosofia que é ensinada na sala de aula no campo universitário. Não precisa. Essa filosofia chega, a sociedade é moldada por isso, certo? Então, eu nunca fui para a universidade, então eu não estou absorvendo nada da filosofia existencialista. Você é tolo se pensar assim, porque essa filosofia, ela permeia toda a sociedade, toda a sociedade. Nós recebemos, nós somos intoxicados por isso. Tá? Então, lembre-se disso. Quando entrou na chamada era do racionalismo, se destruiu a possibilidade de milagres, de que Deus poderia entrar nas relatividades concretas do mundo, e com isso houve um golpe muito grande contra a fé cristã, contra a fidedignidade das Escrituras. Então, desculpe, eu saí e esqueci de fechar o parênteses. O parênteses que eu ia fechar era o seguinte: quando se fala de fé e razão, a tendência normal até nossa é que que razão é o que se pode confiar mesmo. Razão é o que é científico. Razão é aquela verdade, realidade dura, que você pode se jogar sobre ela que vai funcionar. Fé não, fé já é um negócio meio estável. Portanto, o cientista, quando a gente fala de coisa séria para valer, o cientista, assim, quem foi? Cientista fulano de tal falou. Ele falou, parece a ideia de que o cientista, com aquela bata branca, tudo o que ele diz é absolutamente verdade, e fora daquilo entra no mundo de pura ilusão. E a única coisa que faz sentido é o que é lógico. Se não for lógico, não faz sentido. É melhor estudar um pouquinho mais sobre lógica, porque muita coisa absolutamente enganosa é lógica. A lógica não testa a verdade. A lógica pode funcionar certinho e a proposição ainda ser falsa. Tá certo? O caminho dizendo que é aquela coisa. Ele prova que você saindo daqui nunca consegue. Exatamente. Na sua casa. Ele faz, não, para ir até a sua casa você precisa andar metade do caminho. Isso. Certo? E aí, você chegou? Não. Chegou na metade, tem a outra metade. Já tem outra metade. Não chega nunca, exatamente. É lógico, exatamente. É lógico, mas não é verdadeiro. Exatamente. É lógico, mas não é verdadeiro. Isso mesmo, né? É a mesma ideia de dizer que você coloca todos os números, a infinita relação de números que existe, você pode colocar no bolso e você botar uma régua que marca 1 e 2, né? Porque entre 1 e 2 tem quantas divisões? Tem infinitas divisões. Não, mas aí mas você não chegou, se tem o 2, o infinito está ali dentro. Então pronto, o infinito está no seu bolso. É lógico, mas não é verdadeiro. Não é? Ou pelo menos a ideia pode levar para uma coisa muito estranha. Enfim, se alguma vez um mito tivesse se tornado real, teria que ser algo semelhante ao que os evangelhos narravam sobre Deus se tornando homem. Foi assim que o C.S. Lewis raciocinou enquanto ele estava na luta com o evangelho. Por muito tempo, Lewis viveu uma grande tensão entre imaginação e razão. A primeira, atraindo-o ao evangelho, enquanto a última fornecia um obstáculo a ele. Depois de muitas lutas na alma, por meio de muitos fatores, o mais obstinado dos ateus se rendeu ao evangelho. Imaginação e razão foram unidas. Lewis tinha achado, por meio da sua imaginação, a chave para a realidade. Por meio da imaginação, achou a chave da realidade. Observando tudo isso, parece que é certo afirmar que a força... eu estou botando parece aqui, porque aqui é minha culpa, minha máxima culpa. Aqui eu estou, tá certo? Eu estou fazendo essa digressão, essa conclusão, sei lá, se tiver tudo errado, você pode depois me dizer. Uma palavra bonita parece aí que seria metacognição.
Ixi, rapaz, ficou bonito, viu? Aí Mendonça ficou além da estratosfera, né? É bonito, é isso mesmo, a ideia é essa. Entenderam aí? Metacognição, isso aí não é qualquer um que entende, não, o negócio é sério. Então, observando tudo isso, parece que é certo, parece aí por minha conta, que é certo afirmar que a força do pecado se gruda mais firmemente à nossa razão. Eu estou dizendo, digo eu, não o Senhor, preste bem atenção, tá? Então vão com calma e fiquem totalmente à vontade de me ajudar a compreender melhor. Aqui, depois dessas leituras, eu estou chegando a essa afirmação. A força do pecado se gruda mais firmemente à nossa razão, mas não tem a mesma força e rapidez em contaminar a nossa imaginação. Ficou bonito, não foi? Se for verdade, espero. Exato, e eu estou mencionando logo aqui atrás. Pronto, você está antecipando o que eu coloquei em seguida. Seria essa uma providência divina para moldar nossa alma às condições necessárias para abraçarmos o Evangelho? Seria isso parte do testemunho da revelação divina escrita na consciência humana? Eu acho que sim. Pensem junto e reflitam. Quem sabe a gente pode desenvolver mais isso, mas... Eu acho que isso está em consonância com a sedução da serpente. É verdade. Na próxima... Ele levou o primeiro casal a fazer essa sedução com as pessoas. Isso. E sair do mundo fantástico, imaginário, para um mundo concreto de razão dura, lógica, onde o pecado conseguiu contaminá-lo. Na próxima lição eu vou comentar um pouco sobre isso. Irmãos, por favor, não entenda isso aqui como está filosofando, falando. Eu espero que eu não estou falando nas nuvens, nem de coisas impraticáveis, porque se tudo isso é verdade, isso afeta diretamente, por exemplo, a maneira como se ensina as crianças, tá? A maneira como você vai ver as crianças e o potencial dessas crianças receberem ou serem preparados para receber o Evangelho. Também vai afetar a maneira como você avalia os que foram criados na igreja e cedo abandonaram a igreja, e às vezes tornando-se até antagonistas. Isso vai ajudar a entender o impacto que a sua vida pode ter na vida de uma criança, especialmente de uma criança pequena. E evidentemente isso vai causar uma diferença no futuro desta igreja, que está nas mãos dessas crianças. Se nós pensarmos assim e aplicarmos isso, nós estamos preparando o futuro da igreja, tá? Desde cedo querendo dar uma base sólida para esses meninos, ok? Então, pensem nisso, especialmente esse último parágrafo aí, que é um pouco mais questionável, não sei. Ou seja, pode ser mexer na imaginação das crianças. As crianças imaginando Noé. Isso. Os pais ela compreende a verdade na idade da razão. E o que parece aqui, eu acho que tanto o ensino de Cristo, vamos falar disso depois, é que Deus dá a essa criança inocente uma inclinação pura para receber essas realidades do Evangelho antes que o pecado contamine a razão. Uma vez que ele começa a pensar e fazer, é como se naquele momento não é somente o pecado original, mas o pecado de ação, de transgressão entra e gruda na mente da criança, tornando mais difícil ele se livrar disso e abraçar o Evangelho. Tornando mais difícil. Aliás, dizem as estatísticas que se uma pessoa não aceita o Evangelho até os 14 anos de idade, dificilmente será as chances dele vir aceitar Cristo baixam para 90%. Ele fica apenas com 10% de chance se ele não aceitar Cristo até os 14 anos de idade, porque a partir daí vai ficando cada vez mais endurecido. Tá bem, muito mais eu tinha que dizer-vos, mas não quero fazer com papel e tinta. Vou ter que parar aqui por enquanto.